vocês. E o friozinho na barriga continua, tá? Isso aí acho que vai ser eterno. E hoje a nossa aula vai ser uma aula muito interessante. Nós vamos falar sobre amor. E hoje vocês falaram bastante sobre o amor. Cada um tem um ponto de vista, cada um entende de uma forma diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque todos nós estamos aqui num eterno aprendizado, tá? Ninguém sabe tudo. Estamos sempre aprendendo e através do diálogo, da conversa, nós vamos aprendendo cada vez mais. E através da escutatória, como o senhor falou, aprender a escutar com as pessoas é um presente magnífico que a gente recebe também. Porque hoje em dia é muito difícil nós encontrarmos alguém que possa nos ouvir sem nos julgar. É um trabalho muito gratificante, tá? E vocês futuramente poderão fazer também o curso e poder participar desse trabalho que existe aqui na casa, tá? Bom, vamos começar com a nossa aula então. Hoje nós vamos falar sobre a lei do amor, tá? Essa figura de Jesus e toda essa beleza que está aqui. Ele traduz tudo pra gente. O que ele passou e o que ele vivenciou principalmente. Porque Jesus, ele não escreveu nada, ele simplesmente colocou tudo em prática. Tudo que está escrito no Evangelho foi vivenciado por Jesus. Tudo. O princípio da harmonia. A lei de amor é, portanto, a essência de tudo. O diagnóstico do ser, o que seria para vocês o diagnóstico do ser? Ali está meio apagadinho, mas o que seria para vocês? Como vocês analisam a vocês mesmos? Eu acho que através do caminhar, né? Porque, vamos dizer, eu sempre penso assim, cada 10 anos a gente muda, a gente tem os princípios que faz o diagnóstico daquilo que a gente pensava. Eu pensei naquilo, eu tentei lutar por aquilo que era um ideal que não valia a pena, né? Eu acho que o caminhar é que faz a gente aprender a diagnosticar aquilo onde a gente errou e onde a gente também praticamente teve sucesso. Né? Certo. Mais alguém? Você está em constante mudança. Olha esse tempo que você já viu não diversas vezes. Como vencer, rápido, Exatamente. A cada dia nós vamos aprendendo a conhecermos a nós mesmos. Hoje vocês são uma pessoa muito diferente do que vocês foram no primeiro dia de aula, certo? Então, essa transformação que vocês já passaram é justamente isso, o diagnóstico do ser. E a partir desse momento vocês estão aprendendo a conhecer a vocês mesmos e a respeitá-los nas suas opiniões, nas suas atitudes, não querendo agradar a ninguém, a não ser a si próprio, certo? Porque não adianta eu fazer alguma coisa com o Evandro para agradar ele e ao mesmo tempo eu estou descontente com aquilo que eu estou fazendo. Então, em primeiro lugar, agrade a si próprio, tá? É uma forma de amar, amar a si mesmo, em primeiro lugar. O amor, ele está acima de toda a nossa compreensão. É algo extraordinário e surpreendente. A própria vida, que é a essência de tudo, não seria possível caso Deus não houvesse definido a lei de amor. Em cada ser espiritual existe uma centelha do amor. Deus, o nosso maior presente, ele nos deu Jesus. Jesus esteve entre nós para nos ensinar o que era o amor. Infelizmente, nós não conseguimos compreender o que ele veio nos trazer naquela época. Mas através do Evangelho, que hoje nós lemos, nós sabemos que ele colocou em prática tudo aquilo que ele vivenciou, como eu falei para vocês. Todos nós que habitamos
esse planeta, estamos querendo ou não, recebendo uma iniciação de amor. Deus, Ele é maravilhoso com cada um de nós, porque Ele nos proporciona a reencarnação. Ele nos dá a oportunidade de nós recuperarmos, de nós nos melhorarmos a cada dia, através de cada reencarnação que nós passamos. E através do véu do esquecimento, isso vem nos fortalecer ainda mais. Olha como Deus é sábio. Imagine só se você soubesse que ele cometeu algum ato que te desagradou em vidas passadas. Hoje você nem olharia na cara dele. Então, o que estaria você fazendo aqui se você soubesse disso? Você estaria perdendo um tempo, uma vivência. Então Deus nos proporciona o véu do esquecimento para que nós possamos corrigir os nossos erros do passado e fazermos um novo caminho, deixando as preocupações, as mágoas, os ressentimentos para trás e darmos início a essa nova caminhada, perdoando, sabendo amar, a compreender, e assim vamos caminhando dia a dia. É o que eu disse a vocês, ó. Além disso, o Cristo, ele nos deu um novo mandamento, vos dou, que vos ameis uns aos outros. É fácil amar o outro? Pode falar. É verdade, né? Oi? Sim. E nessas divergências de ser fácil e ser difícil, o que te incomoda mais? O que você vê naquela outra pessoa que você não consegue amá-la? Às vezes é explicativo, às vezes é objetivo, mas às vezes eu não entendo. Você não consegue ter a empatia pela pessoa. Mas não tem um motivo. Isso é uma verdade. Muitas vezes eu não vou com a sua cara, mas eu não sei porquê. Alguma coisa tem, mas eu não sei o quê. E a gente tenta ser cada vez mais empata com a pessoa, certo? Porque nós estamos aqui para aprender. E essas divergências que nós encontramos, elas servem para que a gente observe cada vez mais. Se eu não sinto alguma coisa por ela, qual será o motivo de eu não gostar dela? Alguma coisa tem. Mas eu estou aqui para aprender. Muitas vezes a pessoa, ela tem um jeito mais expansivo de falar, de vivenciar cada situação. E isso me incomoda. Mas por que será que isso me incomoda? Vocês já pensaram? Por que algumas atitudes de vocês, ou que vocês percebem no outro, vêm a incomodar vocês? Quer falar? É Pedro? Você quer... Ah, bom, é que você fez assim. Mas eu acho também que pode ser um pouco extremo. Às vezes aquilo que a gente tem em nós lá, íntimo, a gente se incomoda tanto com a outra pessoa, que a gente tem encarnado na gente. O que eu vejo no outro é justamente o defeito que eu tenho. E às vezes eu preciso corrigir. Às vezes eu vejo uma pessoa, ela é super expansiva, tal, e por que ela é daquele jeito e isso acaba me incomodando? Porque eu gostaria de ser igual a ela, talvez. Mas a gente nunca vai ser igual a ninguém. Nós somos únicos. Todos nós somos únicos. Nós podemos sim pegar uma qualidade dela que me agrada, ou ela pegar uma qualidade minha que agrada a ela, e transformar essa qualidade para o jeito dela. Aí a gente vai se corrigindo dia a dia, a momento da nossa caminhada. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais. O amor, ele é Deus em manifestação. Porque Deus, ele nos presenteou com a vida. E nós podemos aproveitar cada vivência que nós temos para sermos pessoas melhores a cada dia. E isso é muito importante. E a força mais poderosa é a força magnética do universo, certo?
O amor puro, ele é desinteressado. Vocês poderiam citar um amor puro que vocês possam conhecer, sem que houvesse algum interesse, alguma coisa em troca? Amor de mãe. O amor de mãe é o mais semelhante ao amor de Deus, porque a gente se doa totalmente aos nossos filhos. Pode ser o filho, o melhor filho do mundo, como pode ser aquele filho que nos dá muita dor de cabeça. Mas a gente vai estar sempre ali para acolher, para confortar, para ouvir e poder doar aquilo que de melhor existe em nós para eles. Porque esse é um amor verdadeiro. O amor, tem muitas pessoas, por exemplo, assim, eu gostava muito de assistir Fórmula 1, quando existia Ayrton Senna do Brasil, certo? Então, quando eu soube de tudo que ele fazia após a morte dele, de toda a ajuda que ele dava para todas as crianças, eu me surpreendi. Porque em momento algum, eu falo por mim, tá? Eu não sabia que ele fazia aquilo. Eu não sabia das instituições que ele tinha, das doações que ele fazia, eu não sabia nada. E isso é no meu ponto de vista, é um amor desinteressado. Porque o que ele fazia de coração. E ninguém precisava saber o que ele fazia. As coisas vieram à tona, porque a fonte de renda que sustentava aquele local caiu com a morte dele. Aí veio em aberto ao povo para que o povo pudesse ajudar. Então, essa forma de amar é muito importante para todos nós. Tudo aquilo que nós façamos, não há necessidade de espalharmos aos 7 ventos. Não precisa. A única pessoa que já sabe o que nós estamos fazendo é Deus, nosso Pai. O que interessa é Ele saber. Os demais, não. Esse é meu ponto de vista, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar também. Quase ainda ninguém tem ideia que seja o amor verdadeiro, o verdadeiro amor. O ser humano, ele ainda é egoísta. Muitas vezes nós somos egoístas, tirânicos e receosos em afetos, perdendo assim as coisas que nós amamos. Como a gente pode perder aquilo que a gente ama? Vocês estavam falando de casais que às vezes se casam, estão juntos, mas não se amam mais. Aí vão vivendo de aparência. Até que ponto viver de aparência é bom? Vocês podem falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem. A vida desse. Oi? Pode falar. A vida desse pessoal, né, que da internet, né, que a gente vê, né, é uma vida assim perfeita. Né? Depois a gente começa a ver, né, as coisas que vai acontecendo, né, que nem aí a filha dessa moça aí que era apresentadora lá no canal lá, né, SBT, né, junto com aquele cara lá, esse menino lá que era cantor. Eles pegam, né? Eles fazem aquela vida que é a coisa mais linda, né? E é um absurdo na realidade. Não é nada daquilo, né? A gente pensa que seja e não é. Quem quer falar? Mas até que ponto, vamos dizer, eu concordo com você. Muitas vezes tem o bem material envolvido nessa situação toda. Mas até que ponto o bem material? Quando você morre, você não vai levar nada. Simplesmente uma roupa no corpo, um caixão que te leva e mais nada. O que você construiu aqui em terra vai ficar por aqui. Nada você vai utilizar. Você vai levar consigo, o seu espírito vai levar todos os bens que você praticou. Certo? Mas os bens materiais, se bem que os bens materiais para a nossa sobrevivência, ele é necessário, tá? Assim como o dinheiro também é necessário para que a gente possa poder nos sustentarmos, nos vestirmos, ele é necessário para nós.
mas ele não é tudo na nossa vida. A gente tem que saber como utilizar o dinheiro. Porque se nós utilizamos o dinheiro para nos sustentarmos, é uma forma sadia, vamos dizer assim. Agora, se a gente usa para o lado não tão bom, ele já não é necessário para a gente. Porque a gente vai acabar levando essas coisas também que não são boas juntamente conosco. No livro Luz do Caminho, de Mabel Collins, ninguém é vosso inimigo, ninguém é vosso amigo. Cada um é vosso instrutor. O que vocês poderiam falar sobre isso? Alguém gostaria de comentar? Eu acho que Deus fez um negócio bem feito. Quer dizer, pelas condições nossas que nós estamos vivendo nessa situação, pelo menos não fomos bonzinhos, né? Uhum. Então, eu acho que ele colocou, fez a gente ver o pessoal lá que fica rico, o outro que faz não sei o quê, o outro que faz loucuras, e a gente pensa que aquilo tem até um interesse de ter, mas a gente não vai conseguir, porque ele dividiu bem. Acho que ele criou aqueles simpatizantes, né? Sim. Nós estamos aqui falando de Deus, mas aí na esquina tem dois caras que vai marcar o fulano lá, próximo. Né? Mas eu acho que essa divisão que ele fez dos simpatizantes, você vai viver sempre junto com aquelas pessoas que estão dentro daquilo que você aceita, que você quer e que você praticamente está na sua evolução igual. Então nós não vamos se misturar com um artista, que um artista não vive com um, outro vive com o outro troca a mulher com o outro. Isso aí é uma coisa que a gente vê, muitos assistem, achar bom, outros achar ruim, mas na verdade ele fez a gente ver o que é certo e o que é errado. Então nós estamos aqui nessa situação. Mas ele dividiu todos nós, mesmo que está misturou todo mundo junto, mas ele dividiu nos espíritos simpatizantes. Eu não vou me meter com uma pessoa lá da boca para vender droga, entendeu? Sim. E foi uma situação diferente. Mas também eu não vou ser, por exemplo, um padre ou quem sabe, a Madre Calcutá, que fazia coisas bem longe dela, Sim, entendeu? entendi. E ela tem uma visão de mim que ela olha para mim com dó, entendeu? Como eu olho o cara que está numa situação difícil com dó. Então acho que a gente tem que procurar sempre, isso faz a gente evoluir, faz a gente crescer, a gente ser um pouquinho melhor. E a gente, é que nem uma vez eu vi numa penitenciária, eu estava entrevistando, ele falou assim, o senhor foi o rei da droga, não sei o quê. E o seu filho? Ele falou, meu filho, não, eu faço tudo. Para que ele tenha uma boa educação, converse com a minha esposa, para que ele seja uma pessoa de bem. Então Deus, ele nos proporciona o livre-arbítrio. As escolhas são nossas, certo? Muitas vezes a gente pode ter uma escolha não tão boa, mas tudo depende de cada um de nós, de como nós estamos enxergando aquela situação, de como nós vamos lidar com ela. Então o livre-arbítrio vai sempre prevalecer. Às vezes as pessoas estão felizes e ao invés de espalhar esse amor, tornam-se pessoas egoístas. E assim vamos lidando com a lei do karma que entra em atividade. Nem todo sofrimento que nós passamos, ele é ruim, certo? Muitas vezes ele vem para nos ensinar alguma coisa. Tudo vai depender da forma que nós estamos enxergando esse sofrimento. Se nós enxergarmos com resiliência, com paciência, com tolerância, a gente está no caminho certo. Agora, se enxergarmos de uma forma com raiva, com ódio, o efeito da dor, ela vai ser contrária. E provavelmente na próxima encarnação voltaremos novamente com aqueles mesmos sintomas, com aquelas mesmas situações, para que a gente possa aprender. Como eu falei para vocês, do dinheiro. Portanto, segue seu caminho com amor, e tudo mais vos será acrescentado. Deus é amor e também é suprimento. Tudo que nós façamos de bom, seja para nós mesmos ou para com qualquer pessoa que nós encontrarmos, todas essas virtudes que nós nos doamos, nós vamos receber novamente. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos esse retorno para nós. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai nos doar aquilo que precisamos naquele momento.
e não aquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós estamos aflitos. Estamos no hospital pedindo socorro, desculpe se alguém tiver com alguém internado aqui, alguma coisa assim, mas é um exemplo só. Se estamos com uma pessoa passando mal e alguma coisa assim, nós fazemos uma oração, pedimos a Deus que ajude aquela pessoa. Só que muitas vezes a ajuda que nós recebemos não é a ajuda que nós pensávamos que íamos ter. Mas Deus, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, inclusive as pessoas que estão acamadas, estão internadas ou estão com qualquer tipo de problema. Então, que nós tenhamos a sabedoria de poder compreender os desígnios de Deus, a forma com a qual Ele nos apresentou aquela situação e com a qual foi resolvida. Tá? É uma forma de amor também. Nós não estamos sendo egoístas nesse sentido. Tá? Nós estamos procurando entender o que Ele está nos mostrando. É difícil? É. Mas Deus sabe o que faz. Como a gente sempre costuma falar, né? As setas do ódio, ressentimento e crítica que o indivíduo envia voltam sempre para ele, através de moléstias e tristezas. Então, nós nunca devemos julgar ninguém. É fácil não julgar? Nós sempre acabamos julgando as pessoas. Mas não é fácil, não. A arte de amar parece perdida, porém nós precisamos restabelecê-la. A turma 125. Imagine só, algum dia vocês nunca imaginaram de estar todos vocês aqui. Aqui tem os dedinhos de Deus, nosso Pai, que reuniu todos vocês para que vocês ficassem nessa turma, para que vocês ficassem com seus dirigentes, para que eles pudessem acolher vocês da melhor forma possível. Tudo tem a mão de Deus no nosso caminho, tudo. Ele prepara todos os caminhos para que a gente possa trilhar da melhor forma possível. E cada dia mais é um aprendizado novo que a gente recebe. E é um presente dele. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo em direção ao alvo. Qual é o foco de vocês? Hoje vocês estão aqui, vocês estão no 2º ano, certo? O foco, eu creio, de todos vocês é terminar a escola, poder trabalhar, como muitos já devem estar trabalhando na casa, levar todo o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui para fora da casa, porque aqui dentro sempre é fácil da gente poder trabalhar, de convivermos. Mas a nossa real prova está fora da casa, no nosso lar, no nosso trabalho, até mesmo na rua. É onde nós vamos aprender realmente a amar uns aos outros, a respeitar cada uma das pessoas que estão lá fora. Porque todos nós somos diferentes. Estamos todos nós aprendendo, todos estamos evoluindo. A tristeza, o pesar e o remorso, eles destroem a célula do nosso corpo e envenenam a atmosfera mental do indivíduo. Onde há amor verdadeiro, a unidade é perfeita. Muitas vezes a gente se defronta com uma pessoa e a gente não se sintoniza muito com ela. E aí a gente vai se amargurando, vai se entristecendo, e aí nós vamos acarretando para o nosso corpo físico dores de estômago, dores de cabeça, mal-estar. Mas quem está ocasionando tudo isso? Somos nós mesmos. Então, nós precisamos sempre estar vigilantes com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Apesar de sermos magoados, que nós possamos aprender a lidar com esses sentimentos. E assim a gente vai se renovando, se transformando a cada dia que passa. Tem um programa na Face, é a Seara Espírita. Quem passa é a Yara, a palestrante.
E aí ela fala que todo dia de manhã nós tomamos uma porção de veneno. E de verdade a gente não sabe o quanto que isso faz mal. E ao longo do período, né, da vida, isso ataca a gente. Todo dia é uma dose de veneno. Qual seria esse veneno? Angústia, raiva. Muitas vezes, a raiva principalmente, né? Bom, durante o meu trabalho, eu trabalho dirigindo. Eu trabalho como transporte escolar. Dá um exemplo para vocês. Eu sempre coloquei as crianças de 10 anos só que podem ir na frente. E tinha sempre um menino que sentava comigo. Se alguém me dava uma fechada, ele virava e falava assim. Eu falei, psh, não falo o que você está pensando. Mas, eu falei, psh, deixa. Nós não sabemos o que ele está passando para ele ter feito aquela atitude. Então a gente não pode julgar. Então fala de coração mesmo. Segue seu caminho, vá em paz e preste mais atenção. E me deixa sossegada trilhar o meu. Mas nós temos que aprender a entender o outro. É uma coisa difícil, mas a gente consegue. Basta a gente ir treinando cada dia que passa, a cada amanhecer, para que a gente possa se melhorar e poder compreender o outro. No dia a dia, eu já vi pessoas apavoradas, com a mão na buzina, passando no farol vermelho, gritando com o vidro aberto, sai da frente, sai da frente, sai da frente, rumo a um hospital. Provavelmente com seu filho pequeno, engasgado, qualquer coisa desse tipo. Então, a gente não pode julgar. Nós vamos ter que ter a empatia, o amor e poder compreender a situação daquela pessoa. E assim a gente vai levando, um dia de cada vez. Onde há amor verdadeiro, a unidade é perfeita. Esse amor verdadeiro, eu creio que só em Deus mesmo existe esse amor verdadeiro. Nós ainda estamos numa longa caminhada para podermos chegarmos a essa perfeição. Somos mães, certo? Mas ainda temos um longo caminho para aprendermos muitas coisas. O exemplo de maior amor é o de Deus para conosco. Jesus foi representante do amor e ele nos ama e exemplificou toda a sua passagem pela terra com exemplos de muito amor. Como poderíamos definir o amor? Ali ele já fala, eu poderia falar todas as línguas da terra se não tivesse o amor. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus. Poderia ter tanta fé que poderia tirar as montanhas de lugar. Poderia dar tudo o que tenho, até meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse o amor, isso nada me adiantaria. Quem ama se alegra com o sucesso do outro. Quem ama nunca desiste. Tudo suporta com fé, com esperança e paciência. Paciência é uma coisa que a gente tem que treinar muito. Não é ciumento, não é grosseiro, nem é orgulhoso e nem é egoísta. Quem ama não guarda mágoas. Então eu vou falar para vocês, eu ainda não consigo amar por completo. Porque muitas vezes eu guardo dentro de mim alguns ressentimentos. Procuro, assim, de impacto no primeiro momento eu guardo. E aos poucos eu vou apagando do meu coração. Vocês falaram sobre o casamento, sobre casais. Se não for efetuada sobre a base inabalável da unidade, não pode perdurar, embora possa ser mantido na sua aparência. Isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas estão juntos, estão unidos em prol de todos os bens materiais, mas o verdadeiro amor já não existe mais. Mas para manter as aparências continuam. Aí seria melhor cada um morar numa casa, certo? E dividir os bens assim entre parentes, né? E seguir a vida adiante, já que quer manter as aparências. Duas almas com um só pensar, dois corações que pulsam em unissomos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O egoísmo, ele destrói todas as formas de amor. Ele é a causa de todas as infelicidades humanas, porque é vestimenta que enclausura todos os nossos sentimentos mais nobres.
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Qual a maior caridade que vocês podem fazer? Ao próximo? Ao próximo e a si próprio, né? É uma das maiores caridades. E um trabalho também que vocês colocam em prática é a caravana. A caravana é uma atitude de caridade, onde você leva a palavra do Mestre Jesus às pessoas nas suas casas. Esse domingo agora. Então, lá já está até lembrando, domingo agora tem caravana, tá, pessoal? E a turma de vocês vai junto com a minha turma 129. No Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o maior obstáculo do progresso. É o orgulho e o egoísmo. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinita, maior e mais durável. Nós estamos aqui na Terra somente de passagem, né? Nosso verdadeiro lar é junto a Deus, nosso Pai. Lá sim é o nosso verdadeiro lar. Aqui nós estamos em provas e expiações, indo para a regeneração. Então, que nós possamos aprender com todas as ferramentas que nós estamos tendo e colocarmos em prática para que a gente possa se melhorar a cada dia e sermos pessoas melhores. Esse é o intuito da Escola de Aprendizes do Evangelho. Levar o amor de Jesus aos corações de vocês para que vocês possam compartilhar com todos aqueles que estão lá fora. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição são para a alma ervas daninhas, né? Ervas venenosas, das quais nós precisamos arrancá-las todos os dias, quando nós nos encontrarmos nessas situações. E colocarmos em prática a caridade e a humildade. Sermos humildes não significa que nós somos fracos. Sermos humildes é respeitar ao próximo, poder ter a empatia com o próximo, entendê-lo de uma forma caridosa e doar aquilo que de melhor existe em nós. E assim vamos caminhando, dia após dia. O egoísmo sempre está junto conosco. E através dele, ele vai trazer consequências, que é a lei de causa e efeito. O egoísta, ele é ingrato. Ele se esquece de tudo que possui aqui e é retirado da sociedade em que vive. Ele tira do meio e não reconhece a necessidade de trabalhar em torno dele. E isso não ajunta sua colaboração ao esforço comum de seus semelhantes. A dor, ela é uma semeadura livre. Tudo vai depender da forma que nós enxergarmos cada situação que nós estamos vivenciando. A dor, ela vem para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Ela vem nos reabilitar de situações que provavelmente passamos em vidas passadas. Mas vai depender da forma que nós estamos enxergando ela na vida atual. Com resignação, com tolerância, paciência. E isso é muito importante. Alguém já vivenciou situações assim? Simone já, não é assim? Não é fácil, mas a gente consegue vencer. A lei divina da justiça. Assim é a lei divina da justiça. Ela impele a criatura pela dor ao caminho seguro e reto da felicidade verdadeira. Não é lei de represália ou de vingança, mas sim um auxílio que nos esclarece e nos liberta.
Jesus fez do seu evangelho atitudes e exemplos. Como eu havia dito a vocês, viveu cada palavra do seu evangelho e nada escreveu. Há criaturas que nos ajudam, que não ajudam o próximo, alegando que quem sofre paga, é porque está pagando alguma coisa. A gente tem costume de falar assim, né? A pessoa está lá caída no chão, nossa, aquela pessoa lá é uma pessoa alcoólatra, ela está bêbada. A gente já está julgando a pessoa, mas a gente não sabe qual é a situação dela. Nós vemos muitos moradores de rua dormindo nas calçadas, nos pontos de ônibus, e aí a gente fala, por que o governo não ajuda? Ou, por que nós mesmos não ajudamos? Mas a gente tem que pensar muito em como poder ajudar aquela pessoa. Muitas vezes o governo vai até a pessoa levando ajuda, mas a pessoa não aceita. Ela não quer sair dali. Ou se ela sai, daqui a um mês ela está lá de volta. Ela vai, faz um tratamento qualquer e volta para o mesmo lugar. Tem família? Tem, mas às vezes nem que a família quer ficar. Devemos ajudar nossos semelhantes. Em cada passo de amor, dou um passo para a eternidade. Toda ajuda que nós fizermos para qualquer pessoa, qualquer animal, nós estamos dando um passo para a eternidade. Como eu havia dito a vocês, o que importa é o que Deus vê em nossos sentimentos, na bondade que nós estamos tendo para com o próximo. Isso é uma atitude de amor para com Ele. E a Ele é o que nós temos que prestar conta. E eu com isso? Você já ouviu essa palavra? E eu com isso? Problema seu, você que se vira, você que faz o que você quiser. Né? Aí são pessoas egoístas. A gente não pode pensar dessa forma. Mas cada um tem seu livre-arbítrio, a sua forma de pensar, de agir. Vocês conhecem essa pessoa? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Aí vem Jesus, o Sermão da Montanha. E aqui é Gandhi. Foi aí que ele pronunciou, no Sermão da Montanha, repositório de maravilhosos ensinamentos. Jesus, correndo os olhos por aquele povo, ensinava dizendo, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Isso é verdade. Ou vocês acham que não? Pode falar. A Islândia também falou uma coisa, né? Perguntaram para ele assim, ele então, Cristo, né? Sim. Perguntaram por que ele não era cristão, né? Ele falou, seria cristão se todo cristão seguisse o que Jesus Cristo disse. Ninguém segue. Não. E hoje a gente lendo o Evangelho, a gente vê a humildade de Jesus, a simplicidade dele nas suas vestimentas, né? O amor que existia dentro do seu coração, e existe até hoje, né? Mas falando daquela época que ele viveu entre nós. Ele é perfeito, eu não tenho o que falar. A não ser agradecer por tudo que ele fez por nós, que infelizmente nós ainda não aprendemos. O amor remove as montanhas que criamos com os nossos próprios erros. Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos ameis. Quem quiser viver a vontade de Deus, que ame. Quem quiser amar, que procure multiplicar a capacidade própria de servir. Amor implica na caridade, e fora da caridade não há salvação.
E assim nós vamos acabando com o egoísmo, vamos aniquilando o orgulho, vamos estabelecendo a justiça e a caridade. Transforma o eu em nós. Vocês entenderam transformar o eu em nós? É preciso servir, mas acima de tudo, saber servir. Uma conclusão. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. Comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. Transporte a gente pode falar que é verdade, né? Mais ou menos. E até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente olha em volta e acha que tudo é mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Então que aqui a gente possa colocar o amor em prática, a fé, a caridade, que são sinônimos do amor. Há muitos anos atrás, né, o homem, nós tínhamos somente os instintos. Depois fomos evoluindo, fomos tendo as sensações. E essas sensações nós fomos transformando em sentimentos. Por quê? Hoje nós estamos mais instruídos, estamos mais depurados, estamos aprendendo, estamos mais abertos a aprender. Que aqui nós vemos desde os homens das cavernas, né? Que era tudo na rudez, tudo. E hoje não. Hoje nós trabalhamos muito o sentimento. Toda a doutrina de Jesus, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Foi o que eu falei. Depois, mais avançado e purificado, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Lázaro aqui resume de uma forma simples e sábia a evolução do homem. À medida que o homem vai evoluindo através dos milênios, esses instintos vão se manifestando, justamente com a inteligência, com a vontade e com a liberdade. Mais tarde, ele vai conseguir desenvolver a sensibilidade espiritual, que lhe permite desenvolver sentimentos em relação ao outro, não mais em busca de prazer dos seus interesses, mas oferece algo de bom. Assim, mais tarde, o processo evolutivo atingirão o ponto de espíritos puros. O homem caminha da animalidade para a angelitude. Esse amor, não no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que substitui o eu pelo nós, essa fusão desses seres angélicos extingue as misérias sociais. Esse amor que é a marca dos espíritos puros, a qual tentamos desenvolver em nós de uma forma ainda incipiente. Quando se espalhar pela humanidade, o planeta será um mundo melhor. Então, que nós possamos espalhar o amor no nosso dia a dia, em todos os lugares onde estivermos, para que com isso o nosso planeta seja realmente esse planeta de regeneração que nós tanto estamos esperando e estamos tentando fazer. E o Espiritismo trouxe para nós, através dessa reencarnação, o que não é um suplício nem é um castigo. Ela é uma oportunidade de nós conquistarmos o nosso verdadeiro eu espiritual. É a nossa transformação interior. A cada reencarnação que nós temos, nós vamos ter a possibilidade de nos melhorarmos, de sermos pessoas melhores, de evoluirmos espiritualmente, moralmente, e assim vamos nos melhorando cada vez mais.
e levando a nossa bagagem quando retornarmos à casa do Pai de uma maneira mais leve. E essa virtude que nós vamos conseguindo é através das nossas sucessivas vidas. E através do nosso livre-arbítrio nós vamos vencer os instintos e chegar até os nossos sentimentos, os puros sentimentos. A nossa reencarnação é o maior ato de amor que Deus pode nos dar. Porque é através dela que nós vamos nos melhorando a cada dia. Espiritismo, reencarnação. A primeira palavra de afeto divino é a lei do amor. A segunda palavra do afeto divino é a reencarnação. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Somos tão pequenininhos. O amor é o maior dissolvente de todas as harmonias. Deus criou o mundo, criou o nosso mundo por amor, para que os seres amassem voluntariamente. Ele nos convida a amá-lo e nos retribui com alegria e felicidade. Amar a Deus não é renunciar aos gozos da vida, mas sim gozá-las com Ele, de acordo com a sabedoria e a vontade. O perfeito amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não é perfeito no amor. O amor é cumprimento da lei. Essas palavras da Bíblia mostram que a harmonia, o amor, a verdade e a justiça são sustentáculos do nosso bem-estar. Pedro e Jesus. Disse Pedro, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Vamos fazer desses sentimentos divinos sustentáculos de nossa vida diária. Assim teremos encontrado a chave da felicidade. Essa lição de amor é Saturnino, um homem simples, mas que foi um cristão exemplar e que muito amou, conquistando a amizade e o respeito de quantos o conheciam. Num acidente de trabalho, perdeu um polegar e, posteriormente, num centro espírita, ele soube que ele não iria perder somente o polegar, mas que ele ia perder a mão. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o braço naquela encarnação. Devido ao modo de amor com que ele tratou a todos naquela encarnação, Deus foi tão misericordioso com ele que, ao invés de ser o braço, ele perdeu somente o polegar. Isso foi psicografado por Chico Xavier, onde diz: a vida escreve. Então, tudo que nós plantamos de bom hoje, Deus está vendo tudo. Nas próximas reencarnações que tivermos, nós vamos ter a oportunidade de não sofrer tanto como ele. Perdendo um braço, foi perder somente um polegar. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Os efeitos do amor. O amor remove montanhas que criamos com nossos próprios erros do passado. Muitas vezes essas montanhas que nós criamos são as formas de nossos próprios pensamentos. Nós mesmos vamos criando esses obstáculos durante a nossa convivência, durante a nossa vida, e vamos tentando retirá-los. A dor. Assim, a lei divina da justiça, impelindo a criatura pela dor ao caminho seguro e reto da felicidade verdadeira. Não é uma lei de represália, como eu havia dito, mas sim de advertência e de auxílio para, por fim, esclarecer-se e libertar-se do sofrimento. Quem quiser amar, que procure multiplicar a capacidade própria de servir. Vocês, a cada serviço prestado, vocês estão servindo, vocês estão se doando, vocês estão colocando em prática a lei do amor. Vou pular essa parte. Essa é uma história de Tom, um menino que teve um problema de surdez
E ao voltar da escola, um dia a professora mandou uma mensagem para a mãe, dizendo que não seria possível mais ter o seu filho com eles. E ela, com toda a paciência, acabou deixando a criança ficar em casa e ela mesma ensinou ele a ler e a escrever. E no passar do tempo, esse menino Tom, ele se transformou num grande inventor. Ele criou não somente a lâmpada, mas a câmera fotográfica, o mimeógrafo, o fonógrafo, filme movimentado, gravador, microfone e outras coisas mais. E das pequenas coisas é que nós conseguimos chegar às grandes coisas. Essa aqui são histórias, pessoal. É um padre que pela primeira vez na vida ele ia fazer uma missa. E ao abrir a frestinha da cortina, ele viu que só existia uma pessoa dentro da igreja. Ele ficou muito triste e magoado. Voltou-se para dentro da sacristia e começou a tirar as suas vestes de padre. E de repente ele olhou para trás, ele viu o homem atrás dele. E o homem perguntou a ele: Padre, não teremos a missa hoje? Não, eu não tenho pessoas para quem fazer a missa. Aí o fazendeiro falou para ele: Padre, hoje eu sou um fazendeiro. Eu comecei com apenas uma vaquinha e hoje eu tenho uma centena. Então, aonde estiver um ou mais pessoas, eu estarei ali para falar e para ouvir. E assim o padre entendeu a grande lição, que chegamos ao muito, nunca devemos desprezar o pouco, porque é do pouco que a gente pode chegar ao muito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O espírito deve ser cultivado como um campo. Só assim compreenderá a lei do amor que une todos os seres. O campo de girassol é para alegrar, né? À noite ele só vai abrir durante o dia, mas é para mostrar a grandeza de Deus. O girassol, quando ele se abre, ele está sempre voltado para a luz. Quem já teve a oportunidade de ver um campo de girassol vai ver a beleza que é esse campo. E é isso, pessoal. Que possamos sempre amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. E colocarmos em prática tudo que nós aprendemos aqui na escola, levando o amor a todos os lugares por onde passarmos, tá? Posso ler só uma coisinha para eles? É rápido, é rapidinho. Eu já vi. Na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem ou o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e afeto. Gratidão, gente. Obrigada pela oportunidade.